Vocês podem acompanhar a apresentação aí por cima, que está evoluindo, e vou começar com a introdução, explicando o que é transparência, privacidade, a importância dos dois. Depois eu falo sobre técnicas de anonimização, falar um pouco sobre o estado da arte, que tem sido feito mais recentemente, tanto por governos quanto, no caso do governo dos Estados Unidos, quanto das empresas privadas, e apresentar um resumo no final. Então, transparência. Aqui a gente tem uma foto da Constituição dos Estados Unidos. Eu vou falar um pouco sobre os Estados Unidos porque, no momento, eles, pelo menos no setor público, eles estão mais adiantados na implementação de técnicas de controle de publicação de dados. E, logo no início da Constituição deles, eles já colocam que a enumeração da população tem que ser feita a cada 10 anos. Isso aqui vem antes de qualquer outro princípio que eles consideram muito valioso nos Estados Unidos, como liberdade de expressão. Na sexta linha já fala sobre a necessidade de fazer essa enumeração das pessoas. Por quê? Porque, por exemplo, o censo, que eles realizam a cada 10 anos, é muito importante para o planejamento de políticas públicas por parte do governo. Lá nos Estados Unidos, a divisão por estado na Câmara dos Deputados deles é feita baseada no censo, de acordo com a população de cada estado. Distribuição de fundos. A alocação de parte das verbas federais lá também é feita com base na população local. Então, eles precisam desse tipo de informação. Mas também é importante ter investimentos privados, porque o censo, inclusive no Brasil, os dados são publicados no mês que coletados e tratados. Eles são publicados, qualquer pessoa pode usar. Uma empresa privada pode escolher uma cidade em vez de outra para abrir uma filial, porque ali vai ter uma mão de obra mais preparada para o que eles querem fazer, ou então uma escola pode abrir uma filial num bairro, porque a população daquele bairro está aumentando mais rapidamente, toda coisa do gênero. Mas não só isso, não só para planejamento, pesquisas científicas também. Nós temos grandes áreas tipo demografia e economia, que se baseiam fortemente nesses dados publicados para fazer seus estudos, trazer seus estudos. Nos Estados Unidos, tem o principal órgão deles de divulgação de dados no governo, é o Escritório do Censo. Eles podem, tanto pelo título 13, eles têm a prerrogativa de fazer o censo a cada 10 anos, e inclusive as pessoas, as empresas são obrigadas a fornecerem, legalmente obrigadas a fornecer as informações para o censo. E pelo título 14, eles também podem realizar pesquisas para outras agências do governo, que eles fazem com frequência. Aqui no Brasil, a gente tem uma legislação específica do IBGE, de 1968, que também dá a prerrogativa do IBGE de coletar esses dados e obriga todos os cidadãos e todas as empresas a fornecerem os dados do IBGE. E eles vêm publicando desde então os dados do censo e outros dados. E em 2011 a gente teve a Lei de Acesso à Informação aqui no Brasil, que acrescentou a quantidade de informações que as agências governamentais são obrigadas a publicar. Inclusive, esse ano, eu vou falar mais para frente, essa lei entra um pouco em conflito com a nova lei de proteção de dados pessoais, porque ela fala, a lei de acesso à informação fala que você tem que publicar tudo que você tem, exceto aquilo que for dado como confidencial, por exemplo, informações industriais e coisas do gênero, mas a de proteção de dados fala que você tem que garantir a privacidade das pessoas. Mas não só em casos de países específicos, a própria Organização das Nações Unidas, depois da Guerra Fria, lá na Europa, os estatísticos se reuniram para poder desenvolver princípios, especialmente para a Europa Oriental, que tinha acabado de sair do regime comunista, de como você deveria coletar e publicar os dados estatísticos para não ter nenhuma forma de manipulação dos dados, garantir a confiabilidade dos dados. E
esses princípios foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo. Em 2014, a Assembleia Geral da ONU otorgou, não legalmente vinculativo, tanto que cada país tem aí sua legislação, mas são princípios que todos tendem a seguir. Então, agora, o que é a privacidade? No princípio 6 desses princípios fundamentais da ONU, eles falam que os dados individuais coletados pelos órgãos estatísticos para a elaboração de estatísticas devem ser estritamente confidenciais e utilizados exclusivamente para fins estatísticos. É o que tenta ser, por exemplo, seguindo o caso do IBGE e do Censo dos Estados Unidos, que na legislação local exigem que o uso seja exclusivamente para fins estatísticos e que a confidencialidade seja garantida. Mas por quê que é importante você garantir a confidencialidade dessas informações? Primeiro, para você garantir a precisão desses dados, porque se você é obrigado a fornecer um dado, mas você não tem a garantia de que ele vai ser usado só para aquele fim do censo, se ele pode ser usado contra você num processo legal ou qualquer coisa do gênero, você pode mentir. Nada te impede de fazer isso legalmente. Além disso, você tem a questão da justiça, ou fairness, em inglês, que tem sido estudado bastante, principalmente na área de machine learning, porque essas informações, se elas não forem divulgadas com cuidado, você tem um problema de discriminação. Esses dados podem ser usados para dar preferência ou tirar a preferência de alguém baseado em gênero, em a pré-existência de alguma doença ou qualquer coisa do gênero. Então, é importante você garantir a privacidade para, pelo menos, tentar melhorar a questão da justiça. E é um direito fundamental também, porque, independentemente de ser justo ou não aquela informação sua ser usada contra você ou a seu favor, você pode simplesmente não querer que aquela informação seja divulgada. Se não prejudica mais ninguém, se é uma coisa só sua, por que não? Você pode simplesmente decidir que aquilo não deveria ser publicado. E, em última instância, num grau mais elevado, você tem a questão da própria defesa da democracia, como a gente já viu nos Estados Unidos, toda aquela confusão que teve em 2016, do que dizem que foi uma manipulação russa da eleição baseado no uso de propagandas direcionadas. Direcionadas como? Com base em informações pessoais que não tiveram acesso direto, mas podiam usar para manipular direcionamento. Só que garantir a privacidade não é fácil. Esse exemplo que saiu no UOL é de outubro de 2019, em que cartórios de São Paulo deixaram expostos na internet dados de quase 1 milhão de certidões de nascimento. Dentre as informações que tinham lá, tinha o nome da criança, o nome dos pais, quando estavam registrados, se tinha nascido vivo ou morto, informações, às vezes, não tão críticas, mas que não necessariamente precisam estar publicadas. Por exemplo, tem dados sensíveis. Um casal pode não querer que seja vazado que um filho deles nasceu morto. É uma questão, um direito deles. E ali foram expostos os nomes. Mas não só isso. Mesmo que não tivesse esse tipo de informação, por exemplo, vamos supor que seja só o nome da criança e dos pais. Isso pode ser usado como uma fonte confiável de quase identificadores, que a gente vai definir mais para frente, que podem ser usados para depois cruzar outras informações de outros vazamentos ou de outras bases que você tem acesso para identificar nessas outras bases as pessoas. Então é um risco enorme isso aqui que aconteceu. Vou falar rapidamente sobre confidencialidade e privacidade, porque os dois termos são usados o tempo inteiro, quase que ao mesmo tempo. São muito próximos, mas são termos diferentes. Confidencialidade é um conjunto de regras ou uma promessa que limita o acesso ou impõe restrições a certos tipos de informações. Normalmente isso é usado, por exemplo, no relacionamento do paciente com o médico, do cliente com o advogado, ou vocês com o banco, por exemplo. Eles, até por questão, por exemplo, das profissões,
a ética deles impede que eles falem o que aconteceu na consulta ou numa reunião com um advogado. Já a privacidade é a capacidade do indivíduo dele se isolar ou de isolar informações a respeito dele. Ele pode querer mostrar só uma parte da individualidade dele. Então é uma questão mais pessoal, menos ética de um grupo. E também é o termo que é utilizado na legislação recente, tanto na Europa quanto no Brasil. As leis todas falam de privacidade, não necessariamente de confidencialidade, exceto naquelas leis anteriores de coleta de dados para censo. Então eu vou falar basicamente aqui sobre privacidade, mas tem essa interseção entre os dois conceitos. A lei que vai entrar em vigor aqui no Brasil em agosto desse ano é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E a gente sabe que os dados podem ser coletados por governos, por empresas privadas, podem ser coletados para publicação, como no caso do censo, mas também podem ser coletados para uso interno, como para otimizar algoritmos de direcionamento de propagandas ou posicionamento em mapa, coisas do gênero. E a lei que entra em vigor em agosto, ela tem um problema muito sério que vai ter que ser basicamente decidido juridicamente. Porque o que seriam dados pessoais? Isso não está muito claro. Ela fala, num certo ponto, que dados anonimizados deixam de ser dados pessoais e, uma vez que deixam de ser dados pessoais, a lei não aplica, então não tem uma proteção naqueles dados. Mas o que é dado anonimizado? Ela não fala. E a gente vai ver aqui que as coisas não são tão simples assim. Tem técnicas que falam, é uma técnica de anonimização, só que ela é falha. Então, aqueles dados não estão protegidos por aquela técnica. E isso está acontecendo agora, essas semanas. O metrô de São Paulo resolveu instalar câmeras de reconhecimento facial nas estações, não a princípio para vigiar, mas era para reconhecimento de emoções de atenção em relação a propagandas. Por exemplo, tem uma propaganda ali, se a pessoa olhou e ficou parada olhando, se ela olhou uma feição de tristeza, ou olhou e ficou feliz, qualquer coisa do gênero. E grupos de advogados e de proteção de dados questionaram como é que eles estão coletando esses dados pessoais e que proteção que eles estão dando a esses dados. E uma alegação da empresa que ganhou a licitação e do metrô é que os dados não eram pessoais, apesar de ser biometria facial, não seriam dados pessoais porque eles anonimizariam em questão de milissegundos essas informações, então deixariam de ser dados pessoais. Só que, como a gente vai ver mais para o final da apresentação, tem a questão da confiança também. Durante esses milissegundos que a empresa teve acesso ao dado não anonimizado, o que aconteceu com esse dado? Ele foi retransmitido para outro lugar, ele vazou. O que aconteceu com esse dado? Mesmo depois de anonimizar, que técnica que foi usada? Como que você pode, com essa técnica que eles não falam qual pelo menos eu não tive acesso a isso, para anonimizar essa biometria facial? Então, vai ficar a cargo, provavelmente, de algum jurista decidir o que vai ser feito em relação a isso. Um colega do laboratório, semana passada, me chamou a atenção para um caso que eu achei interessante, do Nubank, que tem mandado umas cartinhas oferecendo cartão de crédito para as pessoas, e estava tendo uma discussão no Twitter que um homem recebeu uma carta, falou que estava considerando abrir o cartão de crédito com eles, mas queria saber como é que eles tiveram acesso ao endereço dele, porque nem ele, nem ninguém da família tinha nenhum contato com o Nubank. E, enfim, o Nubank depois respondeu, mas o que me interessou foi a discussão, que algumas pessoas começaram a falar que os bancos teriam acesso a bancos de dados com essas informações pessoais de todo mundo, com endereços e tudo mais. E um usuário sugeriu soluções. Eu não vou identificar ele aqui, mas ele deu essa resposta. Copiei exatamente o que ele colocou. Que o problema é a forma de acesso aos dados. Eles deveriam ser anônimos. A cada pessoa se atribui um código, um ID, e assim as pessoas que lidam com o banco de dados não têm acesso às informações em nível pessoal. Tudo criptografado.
Ele, bem intencionado, tem uma noção geral de técnicas que você pode usar para proteger os dados, mas cada palavra, expressão que eu coloquei em negrito é uma coisa diferente, é uma técnica diferente para tratar situações diferentes de vazamentos. E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um, começando com forma de acesso, que seria um controle de acesso, a criptografia e dados anônimos, que vai ser a principal parte da apresentação. E essa questão de atribuir código é, na verdade, uma situação específica de anonimização. Então, pegando como exemplo esse caso dos cartórios de São Paulo. A gente poderia usar, eles deveriam ter usado um controle de acesso a esses dados. Eles podem ser acessíveis pela internet, mas por que não tinha a requisição de um usuário e senha para poder impedir o acesso? Então, o controle de acesso ele evita o acesso não autorizado quando é usado de forma correta. E evita o vazamento de informações, porque se você precisa de uma senha, você pode até um dia descobrir a senha, mas a princípio você não tem acesso direto àqueles dados. O mesmo você pode dizer da criptografia. Ela evita o acesso, vamos supor que esses dados vazados não tivessem controle de acesso, como não tinham, mas estivessem criptografados. Qualquer pessoa que acessasse não teria acesso a esses dados crus da forma como foram colocados, teriam acesso a um tanto de coisas, de linhas não inteligíveis, porque eles não teriam a chave para descriptografar. Então, também seria uma forma de controle de acesso. Só que nenhuma dessas duas técnicas protegem contra inferência, porque, ok, você quer impedir que pessoas tenham acesso àquelas informações, mas não todo mundo. Elas foram coletadas para serem úteis em algum contexto, e nesse contexto as pessoas vão ter que ter acesso a esses dados. E a partir do acesso a esses dados, elas podem usar esse acesso e outras informações que elas tenham para inferir informações sobre os registros. Aí vem então a anonimização. Atualmente existem diversos métodos propostos, como eu vou mostrar para vocês alguns, só que também existem diversos vetores de ataques que já foram demonstrados. Vamos começar então pela desidentificação e pseudonimização. Pseudonimização vem de pseudônimo, que atribui um outro nome. A desidentificação, que também a gente chama de anonimização inocente, é definida da seguinte forma: uma base de dados é dita anônima, por desidentificação, se dela foram retirados os identificadores diretos dos indivíduos. O que seriam os identificadores diretos? O nome, números únicos de identificação, no Brasil, por exemplo, CPF e RG, endereço e qualquer outra coisa que esteja lá e seja considerada um identificador direto. Só que o que é um identificador direto é subjetivo. Você vai encontrar algumas publicações em que o endereço foi retirado, porque foi considerado um identificador direto, mas em outras não. E dependendo da situação, da granularidade dos dados, você tem o endereço como um identificador direto. Aí, pegando esse exemplo, desses dois professores, você tem uma tabela que tem o nome das pessoas, as idades e condições. A desidentificação seria basicamente remover os nomes. Você tirou o nome de todo mundo ali. O problema se você sabe que uma pessoa está nessa tabela e você sabe a idade dela, exceto pelos registros 5 e 6, você sabe a doença de todo mundo. Você sabe que a pessoa com 25 anos, que você sabe que está lá, tem mania de grandeza, que é a da NEX. Então você não protegeu ninguém. Até as duas pessoas lá com 32 anos, você apenas diminuiu. Você tem 50% de chance de uma ter dor de cabeça ou ser psicopata. Então, a desidentificação é muito simples, ela não resolve o problema. E muitos casos de dados publicados, ditos anônimos, são simplesmente uma desidentificação simples dessa forma. Então, vamos definir os quase identificadores.
Tem os identificadores, que são, por exemplo, o nome, o CPF, mas os quase-identificadores são atributos que podem ser vinculados a informações externas, como o conhecimento de que a pessoa está lá, conhecimento da idade da pessoa, e a partir disso você consegue identificar o registro do indivíduo unicamente. Só que definir o conjunto de quase-identificadores, por exemplo, você tem uma tabela com 60 colunas. Quais das 60 colunas são quase-identificadores? Isso não é simples de você definir, porque eu posso saber que eu tenho um conjunto de conhecimento que vai ser diferente do conjunto de conhecimento de outra pessoa, e o que pode ser um quase-identificador para mim pode não ser para outra pessoa. Isso é um problema em aberto, a gente tem só algoritmos aproximativos baseados em setcode para poder fazer essa determinação do grupo ótimo de quase-identificadores. Você pode atribuir grupos não ótimos, obviamente. Em 98, a Suini propôs esse ataque, Linked Attack, que seria um ataque de ligar atributos. Você tem uma base de dados, DB1, que contém dados sensíveis e você diz que ela foi anonimizada. Mas você também tem acesso a uma base de dados 2, que pode ser uma base só, pode ser várias bases, mas são públicos, tem dados não sensíveis, e você também tem as informações auxiliares, seu conhecimento próprio, acesso a outros bancos de dados. Se você tem um algoritmo que não precisa ser muito complicado para relacionar essas informações, você consegue atribuir registros, ou às vezes só um registro, se estiver procurando uma pessoa só, as pessoas, você identifica. E então ela deu um exemplo prático disso acontecendo. Tinha lá nos Estados Unidos, em 98, uma base de dados médicos, que tinham esses dados considerados sensíveis: etnia, data de visita ao hospital, o diagnóstico que foi dado, os procedimentos feitos, o medicamento que foi passado para o paciente e o valor que o hospital cobrou, que lá pode ser muito alto. Além disso, também tinha gênero, data de aniversário e o CEP, equivalente ao CEP no Brasil. Só que lá nos Estados Unidos, você não é obrigado a votar, e quando você vota, tem uma lista de eleitores. Essa lista de eleitores é pública, para evitar fraude. E nela tem nome, endereço, a data de registro como eleitor, a última eleição que participou, se tem filiação partidária, e também tem o gênero, a data de aniversário e o CEP. O que ela fez foi juntar essas duas bases e realizar o ataque de ligação. Quem está nas duas, que a gente consegue identificar unicamente usando esses 3 atributos. Ela conseguiu, usando só esses 3 atributos, encontrar o registro do governador de Massachusetts, do estado deles, governador na época. O que é crítico, né? Uma pessoa pública, você sabe agora que ela está tratando uma doença. Só que não foi só isso. Ela conseguiu demonstrar que 87% da população dos Estados Unidos é unicamente identificável por esses 3 atributos. 87% de uma população à época devia ser mais de 200 milhões de pessoas, atualmente está mais de 300, 350, não sei. É muita gente. E, muito provavelmente, esses outros 13% que não são unicamente identificáveis só por esses 3 atributos, se você escolher muito bem um 4º atributo, muito provavelmente você vai identificar unicamente os outros 13%. E muito provavelmente não vai ser um atributo difícil de conseguir. Então, a gente já viu todas as falhas da desidentificação, esse valor absurdo de 87%, com 3 atributos apenas, e muito simples de serem coletados. Vamos para a ideia de pseudonimizar, atribuir um código para as pessoas, como aquele usuário sugeriu. Você diz que uma base é pseudonimizada quando você removeu os identificadores diretos, como no caso da desidentificação, mas aí você não só removeu, no lugar deles você atribuiu um código único. Qual é a ideia do código único? Hoje, por exemplo, no censo, você publicou o censo hoje, vai ter outro daqui a 10 anos. Se eu tenho um código único hoje, esse código único tem que ser o mesmo no próximo censo daqui a 10 anos,
você conseguir linkar a informação de hoje com aquela que você tem no futuro, ou já tem no passado. O problema disso é que, para isso de conversa, já tem os mesmos problemas da desidentificação, que você continua tendo os outros pós-identificadores que você pode usar, só que é crítico no caso das publicações de dados longitudinais no tempo, como no caso do censo. Porque se eu conseguir identificar uma pessoa nessa base, se eu tenho um pós-identificador dela aqui, e sei que esse pós-identificador foi usado lá, eu já tenho as informações dela lá também. E muitas vezes a nova publicação tem colunas extras que você não tinha antes, com mais informações sobre aquela pessoa, informações atualizadas sobre aquela pessoa, então você vazou mais informações sobre ela. Também não é uma boa solução. Ok. Um exemplo de pseudonimização que ficou famoso foi da AOL, que era muito usado como buscador antes do Google, há um tempo atrás. Eles divulgaram 20 milhões de pesquisas de keywords que foram realizadas por mais de 650 mil usuários ao longo de 3 meses. A ideia deles era boa, eles queriam fomentar pesquisas científicas, porque as empresas que coletam muitos dados, muitas vezes elas não têm tempo, dinheiro para poder investir em brincar com esses dados. Então, vamos colocar lá para pesquisadores aproveitarem essa informação que foi coletada, organizada, para tentar desenvolver alguma coisa legal ali. O problema é que eles colocaram esses dados para a internet inteira. Eles não exigiram nenhuma forma de controle para, não, você é pesquisador, você pode, você não é, não vou te dar as informações. E o New York Times pegou esses dados que foram publicados, cruzou com dados de listas telefônicas, aqueles blocos de papel que a gente usava no passado, com dados de endereço e telefone, e pegou um registro específico de uma pessoa que tinha um código linkando essas pesquisas, que pesquisou sobre 60 anos de idade, homens solteiros, cão que urina em tudo e paisagistas nessa cidade da Geórgia. Obviamente aqui eles escolheram muito bem, porque eles já reduziram a área onde eles buscaram uma pessoa, né, porque tem paisagens numa cidade específica, mas o importante é que eles conseguiram identificar essa senhorinha, que na época era uma viúva de 62 anos, com 3 cães naquela cidade. E isso é muito crítico, porque, ok, ela poderia não ter sido identificada. Nas pesquisas dela, aparentemente não tinha nenhuma pesquisa sensível, mas a gente sabe que as pessoas pesquisam coisas sensíveis na internet, e você poder ser rastreado aquelas pesquisas que você fez, e isso ser exposto para o mundo inteiro, é complicado. Então a gente já viu que só desidentificar ou então desidentificar e dar um código único não resolve o problema. Então vamos falar de outros métodos para anonimização. Essa nova categoria a gente chama de métodos determinísticos. O primeiro deles, que foi sugerido pela mesma Sweeney que fez aquele ataque que eu falei do governador de Massachusetts, era sugerido em 98, que você fala que uma base K anônima, se cada registro, cada linha da sua tabela, ela for indistinguível de K-1 outro registro. Ou seja, você tem sua tabela com N registros, você cria grupinhos de K registros. E dentro desses K, o seu registro, cada registro é indistinguível dos outros. Você pode fazer isso de algumas formas. Você pode generalizar atributos. Por exemplo, você pode, ao invés de falar que alguém tem 30 anos, você pode falar que está na faixa de 25 a 35. Seria uma generalização. Ou no caso do CEP. O CEP, normalmente, por exemplo, no Brasil, cada número representaria uma região, sei lá. Primeiro seria a região do país, depois o estado, depois a região do município, e assim por diante, até chegar no nível da rua. Você poderia tirar alguns desses números para garantir que você vai ter uma granularidade, não no nível da rua, mas no nível da cidade, por exemplo. Seria uma outra forma de generalizar.
ou você pode simplesmente suprimir, que seria uma generalização completa. Você pega aquela informação e remove por completo. Ou adição de registros sintéticos. Por exemplo, você pode ter, porque na canonização, se você tem todos os seus grupos, menos um, todos os outros têm 4 indivíduos. Então você teria uma 4 anonimização. Mas um conjunto seu tem 3 indivíduos. Então você não tem garantia de 4 anonimização. Você garante uma 3 anonimização. Só que você pode colocar lá um indivíduo fictício, talvez pegando a média dos valores, por exemplo, a média de idade, média de peso, e criar um indivíduo fictício e colocar naquele grupo e pronto. Sua anonimização inteira agora é 4 anônima. Obviamente, quando você publica esses dados, você não informa que você precisou fazer isso. Ou você pode falar que existe a possibilidade de fazer, mas não falar se foi feito nem em qual grupo foi feito. Isso aqui vai ser importante mais para frente também. Então, um exemplo de 4 anonimização. A gente tem essa tabela esquerda, com CEP, idade, país de origem, como dados não sensíveis, com as identificadores, e dados sensíveis à condição de saúde. E à direita, a gente fez, então, uma 4 anonimização. Cada grupinho, separado ali, tem 4 indivíduos. Então, vamos estudar o resultado dessa 4 anonimização. Nesse grupinho do meio, eu coloquei de amarelo porque, ok, você não consegue mais atribuir a um indivíduo ali dentro se ele tem câncer, se ele tem problema cardíaco ou se ele está com uma virose. Mas você tem que com 50% de chance ele tem uma virose, com 25% ele tem um dos outros 2 problemas que a gente pode considerar mais sérios. Isso no caso de uma pessoa, né, que você saiba que está na tabela, que você sabe que mora no CEP, que até o último dígito coincide com aqueles que tem mais de 40 anos. Interessante também que a gente teve que excluir todos os países. No caso do grupo de cima, a situação foi um pouco mais crítica, porque se você sabe que a pessoa tem menos de 30 anos, mora no CEP que começa com 130, ela, com 50% de chance, tem um problema mais sério de saúde. Isso aqui pode ser crítico se você estiver procurando um plano de saúde, se você estiver procurando um emprego e ser discriminado, sem ninguém te falar por quê, mas pode ser porque você tinha 50% de chance de ter um problema de saúde. Ou no último caso, que é o mais crítico de todos nesse exemplo, que se você tem, se está na faixa dos 30 anos, 30 a 39, você com certeza tem câncer, se você mora naquele CEP. Então, a canonização, nesse caso, continua vazando muita informação, mesmo em alguns casos sendo com uma porcentagem menor do que 100%, mas ainda é crítico. Então, como uma possibilidade de solução, o Kiefer, em 2007, sugeriu a E-diversidade, que a ideia é que cada grupo de atributos sensíveis, você tem que ter pelo menos L atributos diferentes. Aí, com esse exemplo de 3 diversidade, cada grupinho, você tem pelo menos 3 doenças diferentes. Câncer, hemofilia e virose, câncer, todos eles são a mesma coisa aqui. Vamos estudar esse exemplo. No grupo do meio, você continua tendo aquele problema, você não consegue afirmar que uma pessoa que mora no CEP, que começa com 122 e tem mais de 50 anos, tem alguma dessas doenças com certeza, mas, novamente, 50% de chance de ter uma virose, mas também 25% de ter hemofilia ou câncer. Mas se você mora no CEP que começa com 130 e tem menos de 50 anos, com 50% você tem hemofilia. Ou se você está no CEP que começa com 130, eu fiz alguma coisa de errado aqui. Não, está certo. Com certeza você tem... não, está errado. Não é 100% de chance. Tem 50% de chance de ter câncer. Então, além desses problemas de você poder atribuir
uma porcentagem, uma probabilidade da pessoa ter aquele atributo sensível, a diversidade tem os problemas. Ela pode ser muito rigorosa. Por exemplo, você comparar uma virose com um câncer, uma virose pode ser uma gripe. Uma pessoa ter tido uma gripe não é um problema, mas ela ter câncer ou tem problema cardíaco pode ser um problema. É uma informação mais perigosa de ser vazada para o indivíduo. Mas ali os dois atributos, as duas possibilidades de atributo são tratadas da mesma forma. E ela também pode não ser suficiente, porque ela ainda permite a inferência. Como uma outra possibilidade de solução para poder resolver mais esse problema, e também em 2007 o INPE definiu a ter possibilidade que seria basicamente, você tem a sua população total que está na sua tabela, ali você vai ter uma distribuição, porcentagem de pessoas que tem cada valor possível daquele atributo sensível. A ideia é você replicar isso em cada grupinho, então melhoraria aquelas probabilidades de você ter ou não uma doença crítica ou qualquer outro atributo sensível. A princípio, todos esses três são difíceis de computar, o tempo cresce exponencialmente, apesar de que existem algoritmos aproximativos que dão bons resultados lineares também. Então, essa questão também já foi um pouco resolvida. Mas qual que é o grande problema dos métodos determinísticos? É o que a gente chama de composicionalidade, que é basicamente aquilo que eu falei no início, dando um nome melhor para aquilo. Você tem não só o seu banco de dados que você anonimizou, você também tem outros bancos de dados e tem outras informações que você adquire de outras formas, você pode relacionar, compor, para reidentificar indivíduos. Por exemplo, aqui nós temos duas tabelas, cada uma teria sido publicada por um hospital diferente, com CEP, idade, país e a condição. O problema é que a gente sabe que a Alice tem 28 anos de idade, que ela mora no CEP 13012 e que ela visita os dois hospitais. Só que a única pessoa nessas duas tabelas que coincide com essas informações é a pessoa que tem AIDS. Então, assim, você anonimizou essas informações antes de publicar, só que quando você compõe com outras bases de dados que você tem acesso hoje ou que pode vir a ter acesso no futuro, você consegue cruzar as informações e reidentificar as pessoas, muitas vezes mostrando informações que elas não gostariam. Um exemplo disso foi em 2008, o Netflix coleta de todo mundo lá, se você gostou ou não de um filme ou de uma série, enfim. Atualmente é um joinha ou o contrário, no passado eram estrelinhas, né, de 1 a 5 estrelas. Eles pegaram 500 mil registros, anonimizaram essas técnicas que a gente viu, se não me engano foi a anonimização, e publicaram de novo para fomentar a pesquisa científica. Na época, se não me engano, era mais voltado para machine learning. Só que esses dois pesquisadores lembraram que existe o IMDb, que você vai lá, se você quiser, cria um perfil e dá nota para os filmes, como acontece com o Netflix. Partindo do pressuposto de que pelo menos parte dos usuários do Netflix também estariam ao trabalho, não só de avaliar os filmes do Netflix, mas também avaliar o filme no IMDb, tem um perfil público lá, com nome, foto e tudo mais. Eles cruzaram os dados e descobriram que se você sabe até mesmo só duas preferências de uma pessoa, às vezes você foi tomar café, um intervalo com alguém e ela falou que gostou de 2 filmes, muito. Você pode então inferir que ela deu 5 estrelas. Se a pessoa tem um perfil no IMDb e conseguiu o registro publicado, você vai lá e consegue identificar todas as outras avaliações que aquela pessoa deu. E outra achado deles, que foi interessante, e por isso que tem esse intervalo de 2 a 8 registros, é que você não precisa ter certeza da informação que você tem.
Você pode, por exemplo, saber que a pessoa gosta muito desses dois filmes, mas odiou outro, e essa outra informação não precisa ser verdadeira, você ainda consegue, por conta da espacidade, porque nem todo mundo assiste todos os filmes, nem avalia todos os filmes, você conseguiria, mesmo com informações imprecisas, identificar indivíduos. E eles conseguiram, teve um caso que eles não nomearam, obviamente, mas eles conseguiram identificar um indivíduo na base do Netflix, a partir do IMDb, e inferir posicionamento político com base na nota que ele deu para filmes sobre política, com vieses específicos, e outros assuntos também, que eles não entraram muito em detalhes, mas que expõem o que a pessoa pensa baseado nos filmes que ela avaliou. Então, como resolver esses problemas dos métodos determinísticos? Nós temos os métodos probabilísticos. O problema que nós vimos então nos métodos determinísticos são os ataques de composição, composicionais. Você tem que, para cada observável, que são os pontinhos vermelhos, você tem um conjunto de segredos que você pode atribuir àquela observação sua. O problema é que quando você faz mais de uma observação, você faz diversas observações ao longo do tempo, por exemplo, ou com bases diferentes, então você pode pensar, cada pontinho o que uma pessoa pensa sobre política, filiação partidária, qualquer coisa do gênero, e cada grupo desse daqui é uma base de dados que você tem, diferente, com uma observação que você fez que te atribuiu aquele grupo. Se você compõe essas observações, você pode conseguir, muitas vezes consegue, identificar unicamente indivíduos e expor aquele segredo da pessoa. Qual que é a diferença do método probabilístico? Ao invés de uma observação, um segredo te dar uma possibilidade de observação, você vai ter que um segredo, dentro de todas aquelas possibilidades, ali, vamos supor, a idade, na sua tabela, a idade varia de 0 a 100 anos. Você não dá mais com certeza que a pessoa tem 30 anos. Você fala, com grande probabilidade ela tem 30, mas ela pode ter qualquer outra idade dentro daquele conjunto que você determinou. E pelo teorema de Bayes, não vou aprofundar nisso aqui, mas o que importa é a relação de proporcionalidade que a gente tem. Ele diz o seguinte, que a probabilidade de você ter um dado sensível S, dado que você observou aquele observável O, é proporcional para aquele fator à probabilidade de você ter um observável, dado que é aquele dado sensível. Essa proporcionalidade permite que a gente realize isso daqui. Da mesma forma que o seu dado sensível te dava uma distribuição de probabilidades de observações possíveis, cada observação ela te dá uma distribuição de probabilidades dentro dos segredos. Então, quando você observa agora, você não fala, essa pessoa com 100% de chance tem esse atributo sensível. De acordo com a distribuição de probabilidade escolhida, você vai falar, não, com grande chance, tem grande probabilidade que você tem esse valor, mas pode ser qualquer um dos outros. E quando você compõe observações a partir de bases diferentes ou ao longo do tempo, você não tem mais, então, aquela interseção. Quando você compõe, você pode aumentar a probabilidade de ter aquele resultado, mas você não chega a um 100% a princípio, a depender das distribuições que foram escolhidas. Um exemplo. A gente tem então essa tabela com nome, idade e se tem ou não uma doença qualquer. E a gente quer saber qual que é a idade mínima para se ter a doença. A escolha da distribuição é arbitrária. Aí aqui, por exemplo, a gente pode falar que se a idade mínima for 30, a probabilidade é de 1/4. De 40, 1/2, de 50, novamente 1/4. O resultado que a gente tem é esse, para essa tabela com essa distribuição.
aqui está um pouco ruim de enxergar, mas a segunda linha do call com o DOM está um pouco mais escura, enquanto as outras duas de cima e de baixo estão na mesma tonalidade. Isso significa que a linha do meio ela tem uma maior probabilidade de ter doença, enquanto que as outras duas têm uma menor probabilidade. Aqui, no caso, o Dom e o Frank que têm a doença. O Dom continua tendo uma probabilidade maior do que quase todos. O Frank ficou mais protegido do que ele, apesar de que o Dom também ficou protegido, né? Não tem certeza. Aqui no caso 50%, por conta da distribuição que a gente escolheu, a gente poderia escolher uma melhor, e também tem poucas pessoas. Então ele está com 50% de chance junto com o Carl, enquanto o Frank ficou com 25%. Aí a gente tem outra tabela que, ao invés de relacionar a idade com a doença, relaciona o peso com a doença. E a gente quer saber o peso mínimo. A gente atribui, então, uma outra distribuição. A gente fala que com pelo menos 60 quilos, a gente tem 1/7 de probabilidade, 90, 2/7, 100, 4/7. O resultado é esse. Nesse caso, a distribuição expôs mais quem de fato tem doença, mas ainda assim dá para perceber que você consegue controlar a quantidade de informação que você vai vazar. Não é mais uma questão de ter 100% de certeza, ponto. Você escolhe uma distribuição que pode aumentar a utilidade dos seus dados ou a privacidade, porque esse é o ponto da palestra, na verdade. Como que você equilibra essas duas coisas? Porque essa tabela aqui, ela basa mais informações sobre quem é doente, mas ela é mais útil também, porque ela é mais precisa do que a anterior. E se você compõe esses dois resultados, você tem essa tabela aqui. O Dom continua tendo a probabilidade mais elevada de ter a doença, mas o Frank já não é mais nem o segundo colocado, o qual ficou em segundo lugar, se não me engano, enquanto os outros três têm uma menor probabilidade. Então você vê que a distribuição de probabilidade de ter a doença espalhou, você não tem mais tanta precisão. Como eu disse, você tem que escolher com cuidado a distribuição para equilibrar esses dois parâmetros de privacidade e utilidade. E aí entra questões morais, éticas e também legais, que a gente não sabe ainda como que vão funcionar, pelo menos no Brasil. Para continuar, e dar um exemplo real de método probabilístico, a gente define a distância de Hamming entre dois bancos de dados, que é basicamente a quantidade de registros naqueles bancos em que eles diferem. Por exemplo, um banco pode ter os meus registros ou não, então a distância seria 1. Um banco pode ter os registros, todo mundo vai fingir menos dessa sala, então essa sala, a quantidade de pessoas dessa sala seria a distância entre os dois bancos de dados. E a gente fala que dois bancos são adjacentes se a distância é exatamente 1, a distância de Hamming. Isso pode ser feito ou porque um indivíduo foi adicionado a apenas uma das bases, ou foi removido, se não as duas foi removido de apenas uma, ou até mesmo um valor foi alterado. Também a gente considera que os registros são diferentes. A gente pode ter lá 60 atributos, 60 colunas na tabela, mudar o valor de um atributo de uma pessoa, a gente vai ter então uma distância igual a 1. E então em 2006 a Dwork ela propôs a privacidade diferencial, no caso Epsilon diferencial, porque depois vieram outros também. A gente fala que uma base de dados está privada, a Epsilon diferencial, se todos os bancos x e x' adjacentes, ou seja, variando de um registro, e para todo z, o z aqui é a resposta que você tem do seu banco de dados, por exemplo, qual que é a média de dados ou o valor mínimo de peso, a resposta vai ter um bound superior, vai ser limitada superiormente por E elevado a epsilon. Esse epsilon é o valor que quem está analisando escolhe. A interpretação dessa definição é que as informações de uma pessoa estarem ou não
no banco de dados não faz diferença. A resposta que o banco de dados vai dar para aquela média, para aquele valor mínimo, ou para qualquer outra pergunta que você fizer para o banco, vai variar muito pouco e não vai fazer uma diferença estatística para as respostas. Ou seja, você protege as informações do indivíduo se a presença dele é irrelevante. Algumas propriedades interessantes da privacidade diferencial é que ela não depende da prior. É um termo que eu não defini ainda, mas também não vou usar mais. Basicamente, todo o conhecimento que você tem antes de consultar o banco. Por exemplo, você tem o banco lá anonimizado, mas você também tem o outro banco que você tem acesso às suas informações que você obteve de alguma outra forma. Independe disso, não entra na definição, e não somente na definição, não faz diferença nenhuma no caso. Ou seja, depende do adversário. Se depende da informação que o adversário tem antes, depende do adversário, e você protege para todo mundo. E é robusto contra a composicionalidade. Ou seja, se você tem um banco e aplica a privacidade diferencial com um epsilon 1, e tem outro banco que aplica a privacidade diferencial com epsilon 2, você tem então um banco epsilon 1 mais epsilon 2. Isso significa que a privacidade diminui linearmente. Se você, a quantidade de perguntas, de acessos que você faz ao banco de dados anonimizado, vai diminuindo à medida que você vai pegando mais informações dele. E isso é interessante porque isso permite a criação de um orçamento de privacidade. Você, a partir dos pré-requisitos legais ou morais, o que seja, você define, não, essa é a quantidade de informação que a gente aceita que seja vazada sobre esses indivíduos nessa base específica. E a partir daí você tem quantidade de informações que você pode obter a partir desse banco de dados. Alguns exemplos de privacidade diferencial, a gente quer saber a altura média a partir dessa tabela. A gente sabe que a distribuição varia de 50 centímetros a 250, no intervalo de 200. A gente tem valores específicos aí para Alice, Bob e Carol, mas para o Daniel a gente dá uma probabilidade P, tem que ter 120 centímetros e um número P para 190 centímetros. Se você tem um mecanismo, aqui você pode criar qualquer mecanismo, né, que tem privacidade diferencial, mas você coloca um mecanismo que sempre dá a resposta verdadeira, que no caso é 150 centímetros, do que eu estou te falando. Ele nunca é privado, qualquer epsilon que você escolher, porque se o Daniel ter 120 centímetros, a resposta vai ser 150, sempre você pode atribuir que a probabilidade vai ser 1, mas para qualquer outro valor de altura do Daniel, a média não vai dar 150, a probabilidade é 0, então o seu epsilon aqui, o expoente do é infinito. Se você tem um outro mecanismo que sempre reporta uma resposta qualquer, mas que seja errada com certeza, no caso aqui, 168 centímetros. Ele é completamente privado, o seu epsilon é igual a 0. Só que ele é inútil, porque qualquer altura que você colocar para o Daniel, ele vai sempre falar, não, é 168. Ele nunca vai falar nada diferente. Então você tem privacidade completa e não tem utilidade nenhuma. É o outro extremo. Se você tem agora um exemplo em que o mecanismo reporta de acordo com a faixa, ele sempre reporta 100 centímetros se a resposta for verdadeira, for menor ou igual a 150, no caso a resposta verdadeira, ou reporta 200 centímetros caso contrário. Ele também, se você coloca então esses intervalos, ele também não é privado, o epsilon vai dar infinito. Aqui no caso, a gente sabe que é 150, a média do numerador, então vai ser 100% de probabilidade, embaixo 0. Enfim, o mecanismo que é epsilon diferencial, privado é epsilon diferencial, e protege de fato as informações, é aquele que para a resposta verdadeira
ele vai te dar aquela resposta com probabilidade epsilon sobre 200, que é um tamanho de intervalo, mais epsilon, enquanto que para cada outro valor daquele intervalo, ele vai te dar aquela outra resposta com probabilidade de 1 sobre esse denominador de 200 mais epsilon. Lembrando que o epsilon é arbitrário. Então, o que tem sido feito atualmente? Especificamente por essas 3 empresas que nos últimos anos se reportaram que têm usado privacidade diferencial para analisar os dados. Primeiro, definir um tipo de privacidade diferencial que a gente chama de local, que todos os cálculos, toda a anonimização dos dados, ou seja, o acesso ao dado original, é feita no aparelho do indivíduo. Por exemplo, a Microsoft, estou usando meu computador com Windows 10, ela coleta os meus dados ali, anonimiza ali e manda os dados anonimizados para a Microsoft, por exemplo. E essas empresas, elas costumam coletar esses dados para a telemetria, a princípio, para saber se está funcionando bem, quais funcionalidades do sistema estão sendo usados com mais frequência, menos frequência. O Google, até onde eu sei, eles estão usando a privacidade diferencial apenas no Chrome. Eles desenvolveram esse mecanismo rapport. A Apple diz, apesar de não falar qual mecanismo, esse rapport inclusive está no GitHub, o código. A Apple, sem falar como que eles aplicam, mas desde o iOS 10, eles dizem coletar telemetria aplicando privacidade diferencial local, e a Microsoft em todas as versões do Windows 10. Por que elas fazem isso? Por que elas acrescentam ruído à telemetria e outras informações que elas coletam? Porque, recentemente, as pessoas e jornalistas e governantes têm ficado mais mal suspeitos em relação a essa coleta de informação, tudo aquilo que eu falei no início. Justiça, defesa da democracia, ou até defesa de direito individual da pessoa querer ou não que aquela informação seja coletada, porque essas empresas estão coletando informação de todo mundo. Elas não querem parar de fazer isso, obviamente, porque é útil, tanto para melhorar o serviço que elas prestam, quanto para aumentar o lucro, e elas então dizem usar essas técnicas para diminuir a repercussão negativa. O problema é justamente o ruído, porque quando você faz a privacidade diferencial local, para você garantir que aquelas informações vão estar privadas, você tem que usar um epsilon muito pequeno, e especificamente porque você está coletando dados de um indivíduo só, de um aparelho só que o que inventa aqui é que elas usam um epsilon muito grande. Elas falam, nós estamos coletando os dados, usando privacidade diferencial local, nada chega no nosso servidor sem estar anonimizado, só que aquela distribuição no conjunto de segredos é basicamente um ponto. Você tem 98% de chance de estar com aquela informação, estar linkada àquele atributo sensível, e 2% de chance de estar em todo o resto do espaço de atributos sensíveis. E, atualmente, também, o escritório do censo nos Estados Unidos tem tentado usar a privacidade diferencial para analisar os dados do censo. Como eu já disse, né, eles são responsáveis pela realização dos censos decenais. Eles não publicam os dados, como naquela tabela que vocês viram dos cartórios, eles não colocam lá a linha pessoa X, tem essas informações, eles liberam dados agregados, tipo a média de população do país, a média de população no estado específico, na cidade específica, e por aí vai. E como eu disse no início, né, é essencial para a repartição dos assentos na Câmara dos Deputados, e atualmente, aqueles fundos que eu falei para vocês no início, que dependem do censo para poder serem repartidos, estão na ordem de 675 bilhões de dólares. Então, os resultados do censo têm que ser precisos, as pessoas querem que os resultados sejam precisos por conta
inclusive o dinheiro que vai ser distribuído baseado nele. Só que, por lei, eles têm que garantir a confidencialidade. E eles fizeram isso até então com base no conhecimento científico da época. Até o censo de 1970, eles reportam que usavam apenas desidentificação, removiam as colunas de informações óbvias, nome, CPF, no caso deles, Social Security. Mas, com o passar do tempo, a ciência na área foi desenvolvendo, e de 1980 até 2010, eles aplicaram métodos determinísticos, não exatamente aqueles gerais que eu falei. Tem documentos, eles documentam o que eles fizeram de fato, sem entrar em específicos, né? Tipo, aqui nessa publicação nós colocamos X pessoas em grupos ou coisas do gênero, eles não falam isso, eles dão uma visão geral. Só que em 2003, ainda antes do censo de 2010, esses dois pesquisadores, de Nguyen e Sim, eles publicaram um paper com o teorema da reconstrução da base de dados. E esse paper, a ideia dele é que se você publica muitas estatísticas com muita precisão, a partir de uma base de dados que você quer manter confidencial, você expõe a base inteira com base certeza. E, matematicamente, para você garantir que você não está expondo aquelas pessoas, você tem que acrescentar um ruído da magnitude de ao menos raiz de N, onde N é a população. Se você colocar um ruído menor do que esse, você não garante a privacidade. Se você colocar um ruído maior, você garante a privacidade. Só que o N aqui, atualmente, é mais de 300 milhões, a população dos Estados Unidos. Então, eles têm o censo tem um problema bem grande nas mãos. No censo de 2020, que vai estar sendo realizado agora, eles começam em breve, já estão contratando voluntários, eles descartaram por completo os métodos determinísticos por conta desse teorema e desde então vem desenvolvendo técnicas baseadas em privacidade diferencial. Só que, como a gente viu, a privacidade diferencial local não é uma opção, porque se for de fato garantir a privacidade dos indivíduos, eles vão destruir a utilidade da base de dados e aqui eles não têm essa opção, porque legalmente eles precisam das informações precisas. Alguns outros problemas específicos para o censo é que todo o banco de dados, nos estudos deles eles chegaram à conclusão de que eles tinham que pegar todo o banco, todos os dados que eles coletaram e anonimizar de uma vez, eles não poderiam fazer por partes. Vamos anonimizar por estados e depois juntar tudo. Não, eles tinham que pegar todo o país, anonimizar de uma vez para melhorar a utilidade, a precisão dos dados que eles publicaram. E como eles publicam tabelas, e a gente tem aquela questão do orçamento de privacidade, eles têm que, de antemão, planejar todas as publicações que eles querem fazer, porque eles não podem coletar os dados hoje, anonimizar amanhã e daqui a um mês falar que esquecemos de publicar essa média aqui. Uma vez que você acessa os dados anonimizados outra vez e gera um novo resultado, você já não está mais respeitando aquele orçamento de privacidade que você, a princípio, determinou, aquele seu Epson. Então, eles têm que ter um planejamento muito bom para não correr o risco de perderem a oportunidade de publicar alguma informação. Para isso, eles desenvolveram um método próprio, que eles chamaram de top-down. Top-down porque eles chegaram à conclusão de que se eles forem anonimizando primeiro a nível nacional e depois diminuindo nas regiões, eles conseguiriam fazer um feedback para garantir que os dados são consistentes em todos os níveis. Você não vai ter médias locais e compatíveis com as médias nacionais e coisas do gênero. E, de acordo com isso, foi a melhor forma que eles encontraram de anonimizar esse banco de dados, mas ainda não publicaram um paper a respeito dessa informação, inclusive o nome eu consegui porque eu tive acesso a uma apresentação que eles fizeram. O censo vai começar... só um outro detalhe aqui, como essas informações são muito importantes também para a comunidade científica, os demógrafos, economistas e outras áreas que têm interesse na precisão dos dados,
nos Estados Unidos eles tiveram muito problema de relações públicas por conta disso, porque as pessoas não estavam satisfeitas com a alteração. Por isso, eles pegaram os dados do censo de 2010, aplicaram o algoritmo neles e publicaram os resultados para mostrar que não destroem a utilidade como as pessoas estavam argumentando. E, na verdade, é um argumento falho, porque nos métodos determinísticos você chegava ao ponto de acrescentar dados sintéticos. Você pegava uma pessoa fictícia, baseada na média, e colocava num grupo para poder garantir uma anonimização que é sabida ser falha. E as pessoas estavam reclamando de usar um método probabilístico. O que é inteligível, porque os outros métodos são mais fáceis de entender. A aplicação e os resultados que você tem. Na privacidade diferencial é um pouco mais complicado. Mas ainda assim, eles tiveram esse problema. E também, a cada 70 anos, se eu não me engano, os dados do censo deixam de ser privados, eles se tornam públicos. Então, o censo de 1940 foi usado para as pessoas, tendo acesso aos dados originais, aplicarem o algoritmo, que também está disponível no GitHub, para compararem o que o algoritmo de fato fez com os dados. E a coleta de dados começa no 1º de abril desse ano, no que eles chamam de National Census Day. E quem trabalha na área, tipo eu, estou ansioso para saber o que eles vão concluir disso tudo. Espero que até o final do ano eles publiquem algum artigo detalhando melhor tudo que eles fizeram. Então, para resumir, a gente sabe que os governos e as empresas privadas coletam e que elas vão continuar coletando os dados pessoais, seja por necessidade legal, seja pela utilidade das informações para melhorarem os próprios serviços ou aumentarem o lucro. Só que é importante que eles façam, que eles garantam a segurança das informações. Aqui no Brasil, a partir de agosto, por motivo legal, na Europa já tem o GDPR válido há alguns anos. E a gente viu que controle de acesso e criptografia são muito importantes. Só que eles não resolvem todos os problemas como de inferência, porque as pessoas vão ter, vai ter gente com acesso à informação. Caso contrário, a informação não precisava ter sido colhida. E é importante também que as publicações continuem, porque elas são úteis, tanto para o governo, para o planejamento, quanto para a comunidade científica. Mas como que eles vão publicar essas informações de forma responsável? A gente tem vários métodos, a maior parte deles já foram demonstrados, que não protegem, não anonimizam de fato, podem ser revertidos, enquanto que os métodos mais recentes de privacidade diferencial, por exemplo, podem destruir a utilidade das informações. E também temos questões em aberto. Por exemplo, como definir o conjunto de classes identificadores, que é aquele problema que a gente tem em algoritmos aproximativos, a gente ainda não sabe nem se é possível identificar o grupo ótimo de classes identificadores. Como garantir o nível aceitável de utilidade, dado que a gente quer a privacidade também, e como anonimizar os dados longitudinais no tempo, porque tudo que eu falei aqui até agora era anonimização, era privacidade de bancos pontuais. Você está aplicando a privacidade diferencial nesse banco, você sabe que se compuser com outro, vai estar mais protegido do que com métodos determinísticos, mas e quando você tem dados longitudinais, como, por exemplo, o censo, que você sabe que uma pessoa está aqui nesse banco e daqui a 10 anos ela vai estar também. O que isso ao longo do tempo ocasiona? A gente tem poucos estudos a respeito. Por fim, como então equilibrar a transparência e a privacidade, sendo que aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem só até agosto para poder resolver esse problema, a não ser que eles adiem a lei, ou que isso vá para o STF e o STF fale que qualquer coisa vale como anonimização. Gostaria de agradecer o departamento, a equipe da FCOM pela oportunidade, meus orientadores, o professor Mário e a professora Anabela, e a professora Cartucho e o professor Costas, pelo material também. Obrigado. Alguma dúvida?
primeiramente, parabéns pela apresentação, foi excelente. Minha pergunta vai mais numa preocupação por entender muito a galera do Open Data. Você acha que toda essa nova preocupação com a privacidade dos dados não pode afetar com que o trabalho dessas pessoas, assim, ou pelo menos dificultar, ser um empecilho a mais para que os dados sejam mais abertos? Como você acha que isso pode afetar e como você acha que isso pode se afetar, se resolver? Bom, legalmente, como eu disse, a não ser que tenha alguma revisão aqui no Brasil, por exemplo, da legislação, e o que a justiça passa a considerar como o limitador ali de privacidade seja muito baixo, a gente vai precisar anonimizar. E quem trabalha com essa questão toda de anonimização não quer simplesmente esconder os dados. A gente brinca que a melhor forma de você ter privacidade é não coletar nenhum dado, não publicar nada. Só que isso é inviável. Então a gente estuda algoritmos e técnicas, métodos, para poder equilibrar isso. Obviamente vai ter uma perda. Não tem como você garantir a privacidade se você publicar todas as informações das pessoas. O ponto é qual técnica usar. Por exemplo, eu entendo o ponto de vista das empresas que eu citei de coletar, aplicarem a privacidade diferencial localmente, porque em um momento elas teriam acesso ao dado puro do usuário, mas o que elas estão fazendo também não é perfeito, porque elas estão aplicando da forma mais frouxa possível. Então, em essência, elas têm acesso à informação do mesmo jeito. É uma questão de equilíbrio. Tem vários outros métodos de privacidade diferencial que já foram sugeridos. Alguns destroem mais a utilidade do que outros. A gente vai ter que ver primeiro o que a legislação vai dizer, né? Não tem como. Uma vez que o STF falar qual que é o limite deles, vai ser aquilo. Mas eu acho que você pode ficar despreocupado que as pessoas estão querendo equilibrar essas duas coisas, sabe? Do ponto de vista técnico, dá para fazer, mas tem que ver a questão legal. Eu não sei te responder. E, inclusive, eu esqueci de falar, na questão do metrô. Eles, diferentemente dessas empresas que eu citei no final, metrô de São Paulo, né? Diferentemente das empresas que eu citei no final, eles coletam, eles têm nos servidores deles o dado da biometria antes de anonimizar, que é uma outra questão que eles estão deixando um flanco aberto aí para processo. Porque, mesmo no caso das outras empresas, fazendo uma anonimização frouxa, elas ainda podem argumentar que o dado que elas têm não é o original. No caso do metrô está complicado, né? Eles de fato têm acesso. Mais dúvidas? Boa tarde, professor. Minha dúvida é a seguinte: você falou mais cedo sobre a Apple, que eles usam o método de Epsilon diferenciação, e tipo assim, só que também teve recentemente aquele caso do funcionário anônimo que vazou, que tipo assim, a Apple está recebendo quase áudios completos da Siri e tal, gravados, tipo assim, sem ruído algum. Isso significa que tipo assim, eles estão mentindo, que o Epsilon é muito alto? Como é que é essa? Não, eu acho que aí o problema é onde que eles falaram que eles estão aplicando. Eles estão aplicando na telemetria. Telemetria por exemplo, eu acho que envolve, não tenho certeza, mas eu acho que envolve se o sistema está funcionando bem, se está tendo muito travamento, se você está usando muito um aplicativo específico, se você usa alguma funcionalidade específica do menu iniciar. Esse tipo de informação que as três empresas estão falando que estão anonimizando. Esses dados da Siri, por exemplo, já é outra história. Quando você vai lá e pesquisa no Google, ok, Google, responda isso. Isso não está coberto, eles não falaram que estão usando privacidade diferencial nessas informações. Então, mais dúvidas? Ninguém? Tá. Tem algum exemplo de algum ataque a uma base pública que não seja acadêmica, tipo da AOL?
Porque lá parece que é mais uma coisa para mostrar uma falha, né? Eu não pensei em fazer nenhum. Mas existe algum ataque? Base pública? Porque a gente pensa muito na empresa, na base privada, né? Mas, tipo assim, um ataque numa base médica, um ataque numa base do governo, uma coisa do tipo, né? Eu não consigo lembrar de nenhum aqui agora, mas eu vou ser sincero. Na minha opinião, as empresas aqui no Brasil, especificamente, que têm acesso a endereços e coisas do gênero, como é que elas coletaram essa informação, eu não sei. Tá. Mas, pessoalmente, eu considero isso um ataque. Porque a gente não sabe de onde que eles coletaram essas informações, pode ter sido muito bem de alguma dessas bases que estão públicas. Ok. O que não seria errado também, né? Porque estão públicas. Mas elas podem estar sendo usadas de uma forma que não foi pensada inicialmente. Ok. Se não tem mais dúvidas, vamos agradecer o palestrante.